Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com o nosso grande amigo Aldemar Boechat, diretor do Sindistal, que vai falar um pouquinho sobre engenharia, arquitetura, pessoal da área técnica, sobre o sindicato, sobre o sistema de uma forma em geral. Ao meu lado, o Marco Antônio Barbosa, a gente vai trocando as ideias. Aldemar, muito obrigado pela Eu presença. agradeço. A gente já se conhece aí de longa data. A nossa luta, eu acho que é a mesma, Verdade. tá? E mais uma vez a gente está aqui de portas abertas. Vamos começar a falar um pouco do que você faz, né? O sindicato é o quê? Sindicato? Porque normalmente esses sindicatos têm um nome enorme, imenso. Isso, o Sindistal, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando o Sindistal. O Sindistal é um Agradecer ao nosso amigo Evandro. Meu presidente, autorizou que eu estivesse aqui. Obrigado, meu presidente. É Sindicato dos Instaladores. Ele é o sindicato patronal da indústria de instalação elétrica, hidrossanitária, gás do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Então, nesse sindicato reside, a nível de estruturação, todas as empresas do estado do Rio de Janeiro que têm sede ou filial no nosso estado, que dentro do arranjo da atividade do segmento de instalações pertencem, por um recorte da Receita e também da Federação da Indústria, ao qual nós pertencemos, uma relação de atividades econômicas que nós representamos. Então, dentre os papéis principais históricos de um sindicato patronal, é de promover as empresas do setor e também de defender o interesse dessas empresas do setor, dentre essas defesas, fazendo uma mediação contínua da relação sindical entre os empresários e os trabalhadores, que isso culmina na convenção coletiva que todo ano é realizada. São praticamente as instalações prediais. Instalações prediais. Então, Aldemar, você tem muito técnico lá e muito engenheiro, né? Basicamente, trabalham... os empresários do setor de instalações ou são engenheiros, ou são técnicos, ou são profissionais, administradores de empresa que têm na sua estrutura esses profissionais para... Tantos técnicos quanto engenheiros. Uma curiosidade minha, você tem essa relação de empresas lá que você está de frente? Quem é mais empresário, o técnico ou o engenheiro de uma forma em geral? Porque eu sempre achei que fosse o técnico. Quem é mais empresário por natureza... bom, o empresariado... vamos lá. Não, fique à vontade. A pergunta é difícil? Não. Só que tem que colocar lá dentro de um cenário. Claro. Né? Eu fui técnico. Temos tempo. Sou técnico, né? Temos tempo. Se eu sou um técnico e tenho um perfil de competência voltado à inovação, a esse incômodo que um profissional tem de ficar o tempo todo de desenvolvimento da carreira dele dentro de uma empresa em regime de CLT e limitado, isso vai despontar nele um querer de sair daquela estrutura e vir para o mercado. Né? O querer em si não faz dele um empresário, mas denota uma iniciativa que ele tem de não se acomodar numa situação e buscar algo em que ele vai ser feliz dentro da sua profissão. O engenheiro, ele segue o mesmo parâmetro, ao meu ver, do perfil. Porém, todos nós sabemos, seja o engenheiro que vem da natureza da formação técnica, seja aquele que vem direto para a engenharia, que ele vai receber muito mais ferramentas e também o modelo mental da engenharia, que não olha só para o conteúdo técnico da engenharia, mas também para a questão da viabilidade dos projetos, o olhar no custo, o olhar nas variantes, que os técnicos de natureza não têm na sua formação. Inclusive, hoje se discute muito na formação, tanto do técnico do engenheiro, as competências de gestão. Né? Por quê? Porque elas são as mais exigidas hoje.
Você está falando de competência de gestão de gerir uma empresa, fazer gestão de uma empresa. Gerir um negócio. O cara conhecer o coisa do negócio. Gerir um negócio, de olhar o seguinte, caramba, o que eu gosto de fazer? Mas isso nem na universidade, nem na universidade da engenharia, nem nas escolas técnicas, isso é tocado. Não, então você está propondo... Não são matérias. Não são da matéria, nem são... Não fazem parte desse escopo. O que eu quero e que historicamente a gente percebe é que os modelos, e a gente precisa separar de engenharia e de técnico também, eles nunca olharam exatamente para a formação de um gestor, já partindo do princípio da engenharia, que um engenheiro bem formado, ele pode não ter aquela cadeira de formação, mas por todos os cálculos, 1, 2, 3, 4 e aí vai, a minha mente já expandiu o suficiente para não só atender os requisitos da engenharia, mas também me adequar aos desafios que se apresentam diante de mim. Esse ponto de vista seu é interessante, mas eu sempre, assim, nos nossos papos informais, eu sempre achei que o técnico fosse mais empreendedor, por natureza, por ser mais prático. Ele coloca a mão e ele se vê na necessidade de ter uma ainda empresa... não respondi a pergunta. Ainda tava... Não, eu tô aguardando. Tá só agregando. Tô só preparando. E ele tá agregando. Na fala do Marcão, a gente luta o seguinte, tanto no curso técnico, tanto na engenharia, não formam empreendedores. E aí cada um nasce, cada um busca, enfim, cada um tenta buscar aquilo que é melhor para ele. Perfeito. Mas eu quero... Vamos lá. Então, estamos falando do engenheiro. Do técnico, que é de onde eu venho, né? Minha primeira formação técnica foi no Cefet, turma de 88, eletrotécnica, minha área é elétrica. Sempre gostei do curso técnico. Você se formou em 88? 88. Então a gente se esbarrava lá. Pode ser, era da 4DL lá, do Mendel, como é que é essa história? Eu era da mecânica e você da outra... Era da eletrotécnica, do outro pavilhão. Era o pessoal mais inteligente. Me diga uma coisa, como é o pessoal mais inteligente? Como é que faz essa performance? Quer dizer, você, em algum momento da sua vida lá, porque a gente tem uma discussão dessa, antigamente era no primário e depois no ginasial e no científico. Isso, né? Acabou, né? Não era assim. Ele é dessa época. Então me diga, que momento você achou que dava para ir para técnica, para ser para eletrotécnica? Você ou foi por um acaso? Não, mas primeiro tem que responder. Deixa eu falar das duas da coisas. profissão, depois eu falo um pouquinho da minha história, assim, da trajetória, o que me motivou a parar aqui. Que é uma série de incidentes e acidentes, né? O eletrotécnico da minha geração, da nossa geração, né? Era um eletrotécnico que olhava basicamente para duas escolas nessa época. Ou era o Cefet, ou era o Visconde de Mauá. Você tinha Resende Râmel, que também era privado, mas tinha algum tipo de reconhecimento. Ferreira Viana, ali do lado do Cefet. 1º de Maio também. 1º de Maio, que pegava carona no Cefet. Ferreira Viana também, ali, né? Para poder ter uma formação. Os alvos de laboratório. Mas as referências eram essas. Então, quando nós terminávamos o curso técnico, a minha expectativa, e naquela época passei por estágio na Escavagima, outras empresas e tudo, fui para o Naval, depois fui mudando, até que um dia ligaram lá e fui parar na Light, mas depois eu continuo a história. O que eu vejo no eletrotécnico de formação nessa época é que quando você saía da escola técnica, você saía confiante em relação aquilo que você aprendeu. O que você não tinha confiança, e que até hoje eu acho que ainda não passaram essa confiança, ou não. é que em algum momento, ou empregado ou empreendedor, eu teria alguma necessidade de ser um gestor de alguma coisa. Hoje, se você for ver aí, 30 e poucos anos depois, um eletrotécnico, via de regra, ele precisa ser um supervisor de alguma coisa. Ele vai ter que supervisionar algum processo, vai ter que liderar algum grupo de eletricistas de trabalho. Mesma coisa na mecânica, talvez, nas edificações e tal. E essa competência de liderança, isso, até hoje, no que eu sei, não tem essa formação. Não tem essa é até difícil, né? Porque ter um líder de um determinado grupo não é fácil. Porque às vezes o cara é muito bom na técnica, mas é muito ruim na articulação.
Você não acha isso? Mas isso pelo menos me daria uma medição de que tipo de segmento do mercado eu vou me encaixar, se eu quero continuar naquela profissão. Ao contrário de fazer algumas experiências mal sucedidas e depois você ter que se reposicionar. Então, como é que o engenheiro? O engenheiro, para mim, já é uma pessoa que já está semi-pronta para poder ir para o mercado, seja como profissional, seja como um pesquisador dentro de uma universidade, como também um gestor. Falta poucas ferramentas para ele. E, além disso, ele ainda tem a postura de. Então, o engenheiro, quando está formado, ele senta na cadeira diferente. Né? Eu sou um engenheiro. Peraí. É verdade. Eu sou um engenheiro. Tu vê que eu já vim preparado. Eu sou um engenheiro. Essa simplicidade, essa humildade só vem na curva do tempo. Estou falando naquele primeiro momento em que eu preciso me afirmar como. É verdade. Né? Acho que muita gente já passou por isso. Né? Então, nesse me afirmar como, eu já tenho uma postura diferente. O técnico, ele é uma postura mais ativa. Pelo menos o perfil exigido mais dele pragmático, é que seja um cara mais pragmático, é o cara que decodifica o que está vindo de informação para ele, qual a missão é essa. Tá bom, tira os penduricalhos, vamos naquilo que é importante, que é a entrega. Ele não está muito preocupado, ou não deveria estar muito preocupado, com o processo ali. Né? Ele está preocupado assim, qual a missão e o que eu tenho que entregar. Isso aí. Né? Então, dentro disso, tem um abismo de oportunidades aí dentro. Porque ele pode trabalhar em diversos segmentos dentro desse contexto, seja na qualidade, seja na segurança, seja em muitos até, não só engenheiros, mas técnicos também, requalificam-se em segurança para conseguir ter esses dois. Então você acha que essa passagem do técnico para engenheiro é mais ou menos que ele sente essa necessidade? Ou ele descobre que ele tem uma liderança e precisa classificar essa liderança dentro da questão intelectual? Ele entende do mercado que ele só vai conseguir esse nível de respeito nesse sentido, né? Da classe intelectual, da classe dele, de falar com os iguais dele, se ele for para a engenharia. Eu conheço ao longo aí desses 36 anos muitos técnicos que passaram, vocês também, foram técnicos durante boa parte do tempo deles laboral e daqui a pouco os que já não terminaram o curso técnico, que emendaram na universidade, que também é um outro perfil, outro perfil. Né? Os que viveram um pouco da vida de técnico para depois passar a ser engenheiros, esses com certeza enxergaram o cenário em que eles só iam conseguir se afirmar como profissionais se pudesse para a fazer... busca deles, se eles fossem para Esses são melhores? Que não foi meu caso. Os profissionais melhores são profissionais melhores? Quando ele faz pela técnica e vai para a engenharia, você acha que ele tem um arcabouço de conhecimento que valoriza? Eu não gosto dessa percepção de melhor e pior, porque a gente tem que perguntar melhor e pior para quê? Então, a minha questão é a seguinte: se a orientação que ele recebeu ou teve própria de seguir determinado movimento na carreira dele alcançou o resultado que ele pretendia e ele está realizado ali na profissão dele, então acho que sim. Para o indivíduo, acho que deu certo. Eu acho que o grande desafio, e que isso sumiu das escolas, foi a orientação vocacional, porque a orientação vocacional ela ajudava muito. E eu fiz no Cefet, tinha orientação vocacional. Você sabe, não é o primeiro que fala isso aqui, não. Tá? Você já é o terceiro ou quarto cara, quarto entrevistado nosso que falam. As famílias não são mais o que eram. A nossa idade hoje permite falar isso, porque a gente viveu isso. Então, E falar o seguinte, facilitou a nossa caminhada. Hoje em dia não, hoje em dia não há mais os testes e a pessoa entra e daqui a pouco vai falar, não, eu não quero ser advogado, não quero ser psicólogo. E começa a ter um gap na vida, fica muito tarde para ele se formar. E essa geração Z, ela não está preocupada com a idade, do jeito que a gente era. Minha preocupação é a seguinte, caramba, eu tenho que terminar o meu primário até tanto, ginásio até tanto, curso técnico até tanto, curso superior até tanto, porque senão eu vou ficar fora do mercado. Hoje, sem nenhum problema, comecei a fazer um curso de 2 anos, não é isso que eu quero. E você tem que aceitar. Quem pode, né? Lógico. Quem pode fazer isso. Quantas empresas tem lá? Bom, você ia falar, não esquece, você ia falar da tua trajetória. Eu ia finalizar a questão do empreendedor técnico. Pois não, desculpa. O empreendedor técnico, ele tem muito mais percepção, ainda mais nos dias que nós estamos hoje, em que os salários são baixos, dentro das empresas em geral, né? De chegar, olhar para o seu emprego, olhar o seguinte, bom, o que eu quero ser? Um técnico ou um Uber? Então, dependendo do processo,
ele nem quer ser mais técnico. Ele vai desistir de ser técnico. Por várias razões. Vamos lá. Razão número 1. O meu técnico não foi um técnico consolidado com nível médio. Então eu fiz o nível médio de baixa qualidade, associado a um curso técnico que nada mais é do que uma camada de verniz de 1 ano, daquele nível médio já ruim, você vai fazer um técnico É só pior. olhar português e matemática. Eu estou falando, mas todo mundo sabe. Né? Antes, pelo menos, você tinha um técnico que sabia escrever e sabia fazer conta. Hoje em dia você tem uma série de dificuldades. O que, para mim, cria um desafio muito grande no sentido de qualificação. Porque aí eu fico olhando assim, pô, caramba, esse é meu par, mas olha o tipo de documento que ele é capaz de produzir, olha o tipo de documento que eu sou capaz de produzir, e olha como é que está esse mercado aí, né? Inchado de técnicos. Eu me lembro que um tempo atrás, o curso técnico estava tão barato, né? Que, assim, R$50 por mês, vem cá, uma turma com 90 pessoas, daqui a 1 ano está aqui teu curso, disso, daquilo outro, o que, infelizmente, né? Entrou na regra do jogo, não é nada ilegal, está tudo formalizado dentro dos quesitos. Às vezes pensa que você está falando só do técnico, mas já está não, na engenharia também é assim. Mas eu acho diferente. Eu acho que na engenharia, primeiro, são poucas instituições. Segundo, nas engenharias que nós conhecemos, estamos falando do estado do Rio de Janeiro, que é o que eu posso falar. A gente também só fala do estado do Rio de Janeiro. Né? As engenharias, hoje, ao meu ver, algumas delas, só estão com algum nível, por conta da idade, de miopia em relação ao mercado. A gente está falando de transição energética, que para o Rio de Janeiro não é transição energética, na minha opinião. É integração energética, porque a gente já tinha tudo aqui dentro. Gás já tinha aqui desde Barão de Mauá, enfim. Aí está todo mundo falando, a gente absorve os termos, mas aqui não é transição, aqui é integração. Aqui eu só olhava aqui para meu segmento, agora eu abro meus olhos e vejo, caramba, isso sempre teve aqui. E a gente que não percebia. E a gente não percebia. Né? Então, é claro que estou fazendo um retrato rápido por causa do tempo e tudo mais. Estou falando uma percepção de mercado. E aí, como isso se organiza a nível de sociedade? Eu preciso de um governo federal, estadual, municipal, que olhe para as demandas e para a atratividade dos investimentos que podem vir para o Rio de Janeiro e diga o seguinte, olha, tem alguém interessado em construir uma siderúrgica. Estou parafraseando um exemplo que na minha história eu passei perto. Né? Então, vamos lá. Vamos precisar de tantos engenheiros disso, daquilo outro, tá. Né? Cadê os engenheiros? O CREA, na minha opinião, era para ter isso mapeado. Eu tenho mapeado lá os 90 mil, 80 e poucos mil engenheiros que estão dentro da base, mas eu sei quem está ativo, quem não está ativo, onde está, nível de competência, qualificação, porque dentro do meu olhar, tudo isso caberia dentro de um ecossistema de governo para poder, quando as oportunidades cheguem... que o CREA tinha que fazer investimento na qualificação do engenheiro. Eu nem cheguei em qualificação, estou falando só de quantidade. Só de mapeamento de competências. Por quê? Porque as oportunidades vêm e quando eu procuro engenheiro, onde é que eu vou? Onde estão os engenheiros? Onde está a base toda dos engenheiros? No CREA. Se eu procuro recém-criado Conselho dos Técnicos, onde eu espero encontrar os técnicos que estão habilitados a atuar no estado do Rio de Janeiro? No CRT. Então, se a gente tem uma base onde a gente consegue minimamente fazer uma consulta, reconhecer os requisitos dessa turma, de quem está ativo, quem não está, quem não, esse aqui é CLT, não mexe com ele não, que está feliz, tal. Esse aqui não, esse aqui está no mercado. Esse autônomo, está no mercado, o antigo autônomo. Caramba, o governo, se eu estivesse no governo, eu me sentiria mais confortável de apresentar para o investidor o seguinte, olha, você pode vir, que nós temos uma base tecnológica aqui, profissional instalada, de tantos, e daquilo que eu não tenho, eu consigo apontar através do próprio conselho para as entidades de classe, dizer o seguinte, olha gente, está chegando aí os próximos 5, 10 anos, esse perfil de investimento e essas são as profissões, essas são as vagas e tal, para que as engenharias olhem... Mas, Odemar, assim, eu sei que você está se expressando de uma maneira clara para caramba, mas tem governos assim trabalhando com esse planejamento eu não posso que possa de uma maneira ou de outra... Eu não posso partir desse princípio, mas eu parto do princípio seguinte.
Isso aí eu ia falar mais à frente, eu vou adiantando algumas coisas. Eu, nos 21 anos que eu estou no Sindistal, né, porque foi quando começou a abrir os meus olhos para a classe. Antes eu estava muito focado no meu negócio, nos meus atendimentos, nos meus clientes. Quando eu fui para o Sindistal, você começa a entender como isso se organiza, né? E você, obviamente, quem é de inovação vai pensar assim, como é que eu consigo ajudar isso? Eu não consigo ajudar fazendo o que os outros teriam que fazer, mas eu posso fazer minha parte e ajudar um governo a ter informação para ele se sentir mais confiante de seguir ou não com determinada afirmação que ele está fazendo, que é esse exemplo que eu estou dando. Se eu tenho atratividade para trazer para o Rio de Janeiro, que já tem um embaraço natural dele, que é o imbróglio do problema fiscal, né, eu preciso superar isso com outro tipo de atratividade. E a mão de obra hoje, aqui ou em qualquer lugar, ela é um diferencial de atratividade. E eu posso dar vários exemplos se o tempo permitir. Respondendo finalmente a questão do barato, eu vou responder com números. 70% das empresas associadas do Sindistal são de técnicos. Eu tinha quase certeza, mas eu não tinha. Então, dessa volta toda para responder isso. Não. Mas eu queria embasar isso. Né? Como eles vêm, porque depois de 2003... Essa empresa de técnico comandando o técnico. Empresa de técnico comandando técnico, empresa de técnico contratando engenheiro, inclusive nessa estrutura. Perfeito, perfeito. Porque ele entra no mercado, ele vai identificar qual a oportunidade que abriu para ele e vai ter que se adequar dentro da orientação do Sindistal. Ele contrata o engenheiro para poder também... Essa é a nossa orientação. Não, é no caso do engenheiro, que eu já passei por isso como técnico, a empresa me contrata, eu sou responsável técnico numa determinada área em que o técnico não pode responder. Eu já sabia isso já há uns 20 anos, que eu percebo que o técnico é mais arrojado, o técnico ele entra mais na vontade de vencer. Mas também tem muito mais técnico, né? Nós temos 90 mil engenheiros, até onde tem quase mais de 150 mil na 150 mil técnicos no Rio de Janeiro. 150 mil técnicos, a maior base do país de técnicos. Politicamente, o governo sempre pedia para ter os cursos técnicos, que o Brasil só se envolve com os técnicos à mão. Quando o técnico sai de ser lá da função dele e se torna engenheiro, eu acho que politicamente o Brasil dá uma caída. Hoje temos poucos cursos técnicos bons, na minha opinião, tá? Em que no nosso tempo a gente tinha, você já acabou de falar, vários. Também não tinha muitos assim. Tinha. Bem menos. Bem menos que... Hoje reduziu bastante e o valor dos cursos, o valor do técnico é muito barato e numa proporção em que o técnico ele não se torna técnico. E se é barato é porque a qualidade cai, é isso? Mas continua lá o que você está falando. Bom, assim, fechada essa questão do engenheiro, do técnico, o técnico, ele realmente se move mais para o empreendedorismo, né? A nível de volume, né? e de perfil. Aí vamos lá, vamos para o lado do sistema onde a gente está inserido como sindicato patronal, que é como uma empresa chega ao Sindistal e como a gente procura apoiar as empresas. Né? Então, bom, uma empresa já tinha base no estado do Rio de Janeiro, ela já é afiliada ao Sindistal, porque isso, a própria Receita já compulsoriamente já faz isso. Se entrar no site do Sindistal, vai ter lá filiadas. Vai aparecer lá 2.800 e poucas empresas no estado do Rio de Janeiro que fazem parte da nossa base representada pelo Sindistal. E nós temos o outro grupo, que é o grupo das associadas, que são as empresas que, além de estarem afiliadas, voluntariamente se associam ao Sindistal por causa dos programas do Sindistal. Então, quais são os programas que a gente precisa oferecer básicos para os empresários? Primeiro, selo de qualidade Sindistal. O que é o selo de qualidade Sindistal? São para empresas que, já com algum grau de maturidade de atendimento de serviços ao mercado, ela precisa ir para um mercado que não lhe conhece pelo seu relacional. Tem muita gente que contrata a gente porque conhece, confia. Pô, liga para o Barato, vai lá, liga para ele, ele resolve para você a situação. Isso é o nosso relacional. Mas quando a empresa ela quer partir para um mercado que não lhe conhece,
ela não vai ter oportunidade de dizer sobre si mesma. Então ela precisa de documentação que fale sobre ela. Desculpa, só porque você vai falando e depois vai... Porque aqui nós não temos script, não tem nada. E que você vai falando e vai produzindo na minha cabeça uma série de perguntas. Assim, como é que funciona isso da empresa e o Sindistal? Com a sociedade? Quer dizer, a sociedade procura o Sindistal ou deve procura o Sindistal para se utilizar de uma ou outra empresa? Procura, mas a gente vai chegar eu estou tentando fazer uma linha cronológica da história, né? Então a empresa se chega num primeiro momento, por quê? Porque ela precisa de ajuda. Ninguém hoje, já que não é compulsório, como os conselhos, os sindicatos não são mais compulsórios. Eu me associo por livre vontade. Então eu vou lá por alguma razão. Porque eu quero uma convenção coletiva que suporte meu desafio de CLT, porque eu quero melhorar o meu lado empresarial, porque eu sou um engenheiro ou um técnico, mas eu não sou um gestor de empresa, eu não conheço os riscos os quais eu estou submetido, seja pelo viés do meu próprio conselho de engenharia ou técnico, seja pelo viés da segurança e saúde do trabalho, PGR, pela contabilidade, NR1, todos os elementos NR que estão aí, e que assim... É muito claro, e muita coisa. Quando ele começa a crescer, que ele vai perceber o seguinte, artigo 30 do Código Penal, ninguém descumpra a lei alegando não conhecê-la, porque a lei está colocada lá e você vai ter que cumprir e agora você está enquadrado nela. Então, esse desconforto de perceber que existe uma distância na minha formação que a minha qualificação não deu, leva ele ao Sindistal. E aí tem alguns produtos que se cristalizaram na história do Sindistal, ao longo dos anos, por conta da própria reincidência dessa necessidade dos empresários. Aí foram criando, devido à dificuldade dos caras, vocês foram criando uma solução para aquela dificuldade. Deixa eu vender um produto para os associados. Não é assim que funciona. É sempre coletivo, é o grupo que resolve. Então, um grupo em determinado momento chegou e falou o seguinte, olha, a gente precisa de uma ISO. Eu falo, ISO, cara, tu vai gastar dinheiro preparando a empresa, fazendo auditoria e tal. Aí, foi até o Evandro, que hoje é presidente, na época, que desenvolveu esse trabalho, né? Chamamos uma consultora da qualidade, modelamos o nosso programa, que nada mais é do que uma oficina de preparação das empresas, pega pela mão e vamos construir os documentos todos de qualidade, dentro do perfil da tua empresa. E assinamos um convênio, que já passou de uma década já, com a ABNT, porque o Sindistal não é ninguém para certificar. A gente só trabalha com aquilo que é reconhecido de fé pública. Então, uma empresa qualificada do aspecto técnico para nós é uma empresa que tem CREA ou tem CRT e com arte declarada que ele tem proficiência naquilo que ele está fazendo. Esse é o reconhecimento da qualificação técnica. Mas faltava esse reconhecimento da parte de gestão. Então, o que nós fizemos? Fizemos um desenho com a ABNT, para o pessoal de São Paulo, show de bola, super parceiros. Né? A ABNT é uma das homologadas pelo Inmetro e tudo, então fica apaziguada a questão de fé pública. Estabelecemos um checklist, né? E as empresas começaram a entrar e fazer o processo. No primeiro momento, como veio de grupo, então fizemos oficina coletiva, todo mundo ali construindo junto seus processos de empresa, e depois que passou essa curva inicial da demanda, e agora ela é mais pontual e manutenção também da qualidade, as empresas procuram direto 3 consultores que a gente já tem homologados para escolher, concorrer preço entre eles e tudo. O Sindistal não recebe nenhuma receita nisso. Nosso objetivo é colocar produtos que atraem associados que têm esse tipo de interesse. Sim. O segundo produto... Mas o cara tem que ser associado. Ele tem que ser associado, porque é a moeda que eu tenho para poder atraí-lo para dar uma relevância. E até para a sustentação do próprio sindicato. Do próprio sindicato. Né? A gente vive de cota associativa. Então, esse é um ponto. O segundo ponto foi reforçar a questão da qualificação do Senai. O Senai é o grande formador nacional, é a referência de formação de técnicos. De qualquer coisa do que diga respeito à área industrial. O Senai, ele tem investimento. Mas o Senai é complementar. Estrutura. Sim, mas eu estou falando na profissão. Porque eu sou técnico e sou engenheiro, mas eu preciso de mão de obra de execução. Quem são meus eletricistas? Quem são meus gasistas? Os caras treinados pelo Senai. Quem são meus bombeiros? Pessoal treinado pelo Senai. Quem são meus soleiros? Que agora são instaladores de solar. Né? Então...
O Senai fornece. Quem é que treina esse pessoal? Né? Aí o pessoal vai dizer assim, pô, mas caramba, tem sempre gap numa qualificação, na outra, tudo bem, mas eu tenho que partir de algum lugar. Porque se eu não partir de algum lugar, olhar de empresário, eu estou descoberto. Se o cara cair de uma laje, a NR35 vai lá e vai bater que ele descumpriu aquilo ali. Se eu tomei um choque elétrico, a NR10 vai lá e vai me enquadrar porque eu descumpri alguma questão ou não observei alguma questão. Senão fica, o cara que é dono da empresa, ele sabe dessas coisas que os empregados deles têm que estar treinados no Senai? Eles obrigam isso? Eles levam... Não é obrigatório. Até mesmo mas eles levam os empregados para treinar no Senai? Para poder... Ou no Senai ou nos lugares em que eles confiem, mas... Como sindicato, a gente trabalha com o Senai por duas razões. Primeiro, porque é da nossa base de federação. E segundo, porque no Senai nós encontramos um espaço de diálogo para discutir conteúdo, escopo de treinamento. Então, tem sempre alguma coisa nova chegando, às vezes tem um delay entre uma tecnologia nova que chegou. Até propostas novas eles aceitam. Então, assim, olha, tem um fabricante aqui, bomba de calor, chegou agora, isso não está dentro do programa, ele se propõe aqui a colocar um kit de prática, tal lá dentro, e com isso você vai ajudando o sistema a se atualizar. E você também confiar mais nas entregas da mão de obra operacional que você precisa para executar as demandas. Eu não estou olhando só para o técnico, para o engenheiro, estou olhando para a empresa dele. Ele precisa disso. Né? O ponto que o último projeto que a gente começou, né, não são muitos projetos, mas são projetos que a gente pensa que são assertivos porque eles se tornaram perenes no mercado. É a questão da plataforma de negócios. Isso como eu promovo os meus associados sem ser um habitíssimo, um jet ninja, que tem pretensões comerciais de vender o serviço de tal empresa, nisso, naquilo outro. A gente criou uma plataforma de negócios, né, no formato de site de busca, para ficar bem evidenciado que o Sindistal não tem... O Sindistal não está vendendo... não tem interesse de apontar não é comercial. Quero promover as empresas. Então, criamos um acordo com as empresas, né, isso está assinado em termos já, validado juridicamente e tudo, das regras para que a empresa possa ser oferecida pelo Sindistal. Né? Então, mas aí tem umas determinadas regras que você impõe à empresa para a empresa poder participar. Tem regra para que o Sindistal diga assim, eu me sinto confortável de te recomendar. De qualquer maneira, é uma responsabilidade do Sindistal quando coloca uma empresa lá. E uma vez eu conversando com o Evandro me diz que vocês fazem uma triagem quando vocês recebem algum tipo de denúncias ou sobre uma determinada empresa. Denúncia normalmente não diz respeito ao Sindistal, mas o Sindistal acaba se tornando o canal melhor de receber essa reclamação. São dois casos. Tem casos em que a denúncia vai denunciar sobre uma situação que está acontecendo dentro da área de instalações e que a pessoa que mandou a denúncia, ela entende que o Sindistal poderia atuar sobre aquela denúncia. O que nós fazemos com isso normalmente? Aí que vem a sinergia. A gente passa para quem de direito. Se for CREA, por CREA. Né? Na época Carla Malena, agora... Enfim, se for CRT, CRT. E isso aí, independente das gestões, nós sempre fomos bem atendidos nessa questão. Né? A única coisa que a gente orienta para quem é o denunciante é que realmente coloque os dados de uma maneira estruturada para que não fique aquela coisa vazia de não dar nada, senão a gente perde até a credibilidade do que a gente está falando. É verdade, porque é isso que eu estava falando, que você tem uma lista de... eu tenho acesso lá, uma lista de empresas que você fornece. E essas empresas têm um comportamento equivocado em determinado trabalho, vocês têm que ter uma triagem maior. Se a denúncia acontecer referente às empresas associadas do Sindistal, o mecanismo que foi criado para isso desde 2017, e também antenado pelo próprio setor, o que faz, nós atualizamos o nosso código de ética para tratar esse tipo de caso. Então, se nomeia 3 diretores, se dá escutatória para a empresa apresentar seus motivos, etc. e tal. E caso não tenha a justificativa, né, do erro cometido, a empresa não só sai do programa, como é excluída do Sindistal. Nós temos 3 casos até hoje enquadrados nessa situação. Mas, né? Só que, assim...
há de se dizer também o seguinte: esse programa de 2017 até agora, ele está aberto. Esse programa de site, né, da plataforma de negócios. A gente, esse mês, está virando 20 mil atendimentos. 20 mil atendimentos. Né? Por mês? Não, está 20 mil durante desde todo 2017. O programa, né? Então, assim, 3 problemas dentro de 20 mil atendimentos. Eu acho que a gente... Acho não. Comissão de ética a gente trabalhou pouco. De vez em quando a gente dá, de vez em quando dá uma olhada no Procon, reclame aqui, para ver se tem alguma coisa que a gente está Deixa eu te fugindo. dar Mas é um programa que a gente ganha, inclusive. Deixa eu te dar lugar. Você tem... nós temos agora, e você transita pela cidade do Rio de Janeiro, e eu também, um boom da área imobiliária. Construção imobiliária direta, principalmente no Porto Maravilha. Sinduscom. Sinduscom. Como é que é esse comportamento do Sindustal com essas empresas do ramo de construção civil? É tranquilo porque é histórico. Na verdade, o Sindustal ele nasce muito mais focado na instalação predial do que hoje com as variantes que ele tem de atuação na indústria, de atuação nas concessionárias de energia, de gás, de saneamento. Então, hoje ele está mais plural. Num primeiro momento, o Sindustal era muito mais predial. E aí... mas isso se mantém até hoje. A relação Sinduscom e Sindustal, ela sempre foi boa. Sempre foi boa. Desde o tempo que eu tô lá, sempre foi boa. E sinérgica também. Mas entendendo bem a viabilidade do negócio no seguinte sentido. Se eu tenho uma incorporação que nasce antes da construtora para decidir o negócio que vai ser feito, né? E se essa incorporadora ela vem de fora do estado, que é um desafio para a gente, quando ela vem, normalmente o pacote já está pronto. Isso tira das empresas do estado qualquer oportunidade de negócio. Porque o bolo já veio pronto, já está definido, ok, está dentro da regra do jogo, etc. Mas do aspecto estadual, a gente fica com aquela dorzinha assim, porra, caramba, eu queria que as nossas empresas participassem mais dessas ações. Mas a gente tem que respeitar o modelo de negócio de cada empresa. Deixa eu entender isso direito para todo mundo entender. Se tem uma incorporação, o cara vem fazendo aquela incorporação e traz com ele todo já tem um modelo das empresas que vão sustentar aquela incorporação. Isso. E não necessariamente ser do Rio de Janeiro mesmo. Não necessariamente. Normalmente, assim, os maiores empreendimentos... O Sindustal tem algum tipo de acesso a isso, que busca uma discussão? A gente tem a escutatória das empresas, que sabem... Aliás, o Rio de Janeiro, pelo menos na última fase ruim da construção civil, tinham muito poucos empreendimentos. Então, quando pintava o empreendimento, obviamente que todo mundo que vive daquilo vai estar antenado para saber o que está acontecendo, como vem, de quem vem e se tem alguma oportunidade ali. Então, você tem as incorporações que já trazem já um pouco do processo todo pronto. Estou fazendo caricaturas, né? Claro. Você tem os processos em que você tem as empresas nativas do Estado e que essas podem tomar decisões das mais diversas, desde Minha Casa Minha Vida, empreendimentos de outras naturezas, de poder tratar a questão das instalações como sendo um ativo seu e também fazendo a gestão desse cronograma de obra, usando cada competência em determinado momento, o bombeiro, o hidráulico, enfim, incêndio, por aí vai, eletricista. E você tem também as empresas que, para o seu modelo de negócio, já terceirizam. Para essas empresas que terceirizam, o Sindustal está sempre ali pronto com os EPCistas dele de atuação na civil. O que diferencia eles? Diferencia eles que eles são multi-instaladores. Então, eles instalam todos os processos. Né? Pegaram os projetos, fazem a crítica do anteprojeto, porque sempre o instalador ele tem um olhar diferente do projetista, então precisa de um tempo ali de diálogo para poder fazer de entendimento. Ajustes, né? Os instaladores são os primeiros que chegam na planta e o último a sair. Então, existe um saber dentro disso. Eu acho que isso é importante ali. Na medida assim. Eu considero, eu já fiz uma pergunta isso uma vez, que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade também turística. Hoje é uma cidade na base turística. Né? Você anda por aí direto, né? Com esse calor, então, a 13 graus, menos 13 lá na Europa, nos Estados Unidos e tal. Assim, como é que essas instalações que são importantes para esse tipo de apelo, que são hotéis, pousadas, como é que é essa mecânica da instalação, se esses
essas empresas contratam técnicos, você tem técnicos nessa. Como é que você vê isso? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Pois é, eu também não sei bem se eu fiz bem a pergunta. Assim, infelizmente não tem um tipo de arranjo, são vários tipos de arranjo e eles nascem das maneiras mais inusitadas possível. Ele pode nascer via berço da engenharia, que são as universidades e o conselho, como eles podem nascer na ponta também, dada a regionalidade. E principalmente se é um investimento externo, né? Porque o investimento externo, normalmente quando ele chega, ele precisa de um ambiente ali de confiança. Agora eu vou melhorar a pergunta. Eu falo do ponto de vista de manutenção. Hospitais... Sim. Não, mas aí é outro cenário. Tem que separar, eu agora descobri que eu separar a instalação de manutenção. A pergunta que eu queria fazer. Não, porque são processos diferentes, né? Uma coisa é o novo. A outra coisa é a manutenção, ou o que se chama comumente de retrofit, que é uma manutenção com melhorias de processo tecnológico, né? Então, assim, do ambiente de instalação, nós temos EPCistas. São empresas multi e que normalmente já estão migrando para a segunda geração, acho que estão vivas hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, traz consigo aí um currículo histórico sensacional. A nível de desenho, se organizaram para manter a nível de mão de obra efetiva nos contratos de 200 a 400 profissionais, não mais do que isso, porque do contrário você cria um outro problema, que é como você... volume de profissional para administrar. Então, via de regra, você vai seguindo essa fórmula para esse perfil. E várias empresas instaladoras que fecharam, né, antigas, por conta da crise que teve, que reforçou algumas empresas construtoras de montar a sua própria equipe de instalações e que viram um ciclo perigoso no sentido da sobrevivência das instaladoras. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho poucas instaladoras, né, no estado, né, com que eu tenha a credibilidade de trazer de olhos fechados para um serviço, entendendo que ele vai executar, né? E ao mesmo tempo eu vou cada vez mais diminuindo esse filtro de oportunidade. E eu acho que isso não é pensado, é só uma réplica da relação de mercado. Isso na linha do tempo vai reforçando que realmente as equipes vão ter que estar dentro das empresas construtoras. Acho que é uma tendência. Mas o mercado ele decide sua própria dinâmica. Em relação à manutenção, algumas empresas instaladoras tentaram ou migraram para manutenção, principalmente na Covid, porque em eventos como Covid, Covid foi o evento, né? Você fica privado de novos investimentos. Ninguém vai fazer nada novo. A pessoa está pensando em sobreviver. Mas os problemas acontecem nas instalações, independente da Covid. Os problemas não... Os eventos, as falhas, elas acontecem. Então, algumas empresas de instalação migraram seu portfólio para manutenção, entendendo uma oportunidade de sobrevivência, né, na manutenção. Como manutenção, via de regra, é um mercado muito mais pujante do que a instalação, porque manutenção você tem de tudo. Se você estiver falando do cenário do setor elétrico, né, de manutenção, qual é o maior ativo para quem está no empreendedorismo, como pequeno empresário, setor elétrico? É a reforma de PC. Sem dúvida é o ranking número 1. Instalar medidor trifásico, monofásico, reforma de PC e tal. Se ele encontrar a veia dos relacionamentos para ele se posicionar, ele vai ficar ali durante um bom tempo. E você tem o pessoal que não. Aí é um pessoal que realmente quis se dedicar mais à tecnologia e foi para a automação. Automação de processo, manutenção de indústria e tal. Por quê? Porque viu ali um espaço de valor agregado, né? Então, para você atuar numa indústria, você não tem que conhecer o geral. Você tem que conhecer o geral e ser capaz de dar uma solução personalizada para aquele problema que se apresenta ali. Manutenção preditiva, preventiva, não é muito a nossa cultura, né? Mas hoje você já vê, talvez impulsionado por alguns movimentos de seguradoras, um interesse das pessoas, não na preditiva, mas na preventiva, incentivado também pela própria
NR10, o prontuário das instalações, que já estava na hora de dar uma atualizada em alguns pontos, na minha opinião, né? Seja pela revisão da 5410, seja pela criação, na época, da 6890, de inspeção de vistoria do gás, que nós tínhamos a pretensão... Não é a inspeção de auto-vistoria predial também? A auto-vistoria, que nasceu primeiro, inclusive, né? A auto-vistoria predial do depois vem a inspeção do gás, e que nós esperávamos que ia desdobrar para a inspeção de elétrica, porque não faz sentido você ter eu estou falando só o meu olhar daquilo que eu alcanço, né? Mas quando o seu olhar, o seu distal. Uma inspeção predial que você, na verdade, teria uma expectativa de um aumento, olhar a estrutura, porque é o crítico daquele olhar ali, olhar a equipagem de uma maneira geral e desdobrar como qualquer processo de medicina. Só um clínico geral, olhei ali determinado processo e aqui eu tenho que aprofundar esse ponto. Então aqui vai ter que olhar mais a elétrica, ou mais elevador, ou mais isso, ou mais aquilo, e abrir o espaço para o mercado para que haja uma compreensão da sociedade da importância de que tudo aquilo que eu adquiro precisa de cuidado. E é cultural mesmo, porque na questão do carro isso acontece. Isso do carro. Para quem pode compra um carro zero, o que ele sabe? Que ele tem que fazer as revisões. A minha preocupação com essa discussão da manutenção é exatamente por causa de hotéis, hospitais, porque muito desses empreendimentos, desses hotéis, eles passam a ter o profissional contratado, eles já não têm uma empresa, eles ficam contratado dentro. Né? Porque normalmente eles acham que isso é que é o pior, né? Que normalmente em prédios de condomínio você utiliza muito o porteiro fazer algumas coisas. Isso, né? Eu fui fazer um trabalho, só dando um exemplo, a gente fala muito, mas não exemplifica, e o exemplo ele sempre tem um poder, né? De contextualizar. Né? E esse exemplo do porteiro é um exemplo que se aplica para muitas situações. Eu fui fazer uma auditoria numa usina solar, e auditoria de mão de obra, né? Verificação de mão de obra. E reprovei a turma toda. Reprovei todo mundo. Reprovou? Reprovei o processo todo. Né? E deu uma dor e tal. Para a empresa, ela já tinha, obviamente, quando ela me chamou, teve um acidente, então... da patologia já se entendia que tinha algum problema. O que eles queriam era entender a raiz do problema. E, ao meu ver, embora já esteja tanto tempo nisso, mas ali acendeu uma luz para mim do seguinte: muitas das vezes nós não temos profissionais trabalhando nas instalações. Nós temos porteiros. O que são os porteiros, né, na nossa compreensão da construção civil? Né? Eu vou começar a obra de um prédio. Então tem os trabalhadores dessa obra que estão desde da terraplanagem, da preparação, da fundação, tal. Ele ficou ali do início até o final. Ele começou a vida laboral dele ali. Ele era um servente, que passou um ajudante, que passou um pedreiro, que passou um encarregado. E no final da obra, por conta do relacionamento que ele tem, ou por conta da oportunidade, alguém disse para ele o seguinte assim: fica aqui, eu vou te dar um apartamento aqui, você mora aqui com a tua família e tal, que para ele, Mas é muito comum isso. Na Zona Sul, então. Não, na Barra, hoje, Zona Sul, é você contratar e ele se torna o chefe da manutenção, ele se torna um porteiro. E ele se sente importante, empoderado. Eu estou falando isso sob o aspecto positivo de como ele se sente. Porém, as estruturas começam a usar esse profissional, que é porteiro, para fazer coisas das quais ele não tem qualificação para fazer, mas é tentado a fazer. Por quê? Porque se disser, a bomba deu problema, isso aqui sempre dá problema, é nisso aqui, é naquilo. Ele não conhece a técnica, ele conhece a planta. E isso se repete em vários outros cenários, na indústria, na construção civil, na manutenção. Porque depois que eu descubro que se eu apertar esse botão, a coisa volta, eu não preciso saber o que está por trás daquele botão. Eu só sei o seguinte, que eu voltei e tirei onda, que em 2 segundos, em 10 segundos eu tirei o defeito. Ele resetou, mas eu não faço a mínima ideia. Mas a norma 16280, ela acaba um pouco com isso. Mas... o faz tudo, então ela dá uma força... E assim, o setor imobiliário, que é onde nasceu esse último tema aí,
ele está atento a isso, né? A gente tem muito relacionamento com parceria mesmo, com o Secov, né? Que é o patronal dos condomínios e administradoras de condomínio. E nos diálogos que a gente tem, reforça muito essa preocupação deles de profissionalizar, né? Profissionalizar um tema que está fora da nossa discussão, que é o síndico, né? Tornar o síndico um síndico profissional, para que ele tenha realmente o conhecimento de quais são a responsabilidade e a responsabilidade que hoje ele carrega no colo dele. Perfeito. Né? Para que ele tenha lá um profissional da confiança dele, tem que ser da confiança dele mesmo, que seja capaz de olhar, dizer, tá tudo bem, não tá bem, aqui eu não sei, eu acho melhor você procurar uma especialização nisso daqui para tratar. Por quê? Porque todos nós sabemos que tudo que é tratado antes de dar a falha é melhor, tem planejamento, tem cuidado. Mas eu tenho uma outra... Fala, Luiz. O ponto principal que eu sempre achei que a lei da autovistoria fosse ajudar, né, nas questões da manutenção, até instalações novas, por ter uma indicação de vários profissionais que são multidisciplinares naquela edificação. Na verdade, a própria sociedade não tem essa cultura, essa preocupação da manutenção. Ou preventiva. Preditiva eu já descarto, porque é só na aviação. A preventiva e a corretiva, que a corretiva é a mais comum, eu achei que a autovistoria ela fosse levantar muito, já que as seguradoras hoje já estão pedindo o laudo de autovistoria. Por quê? Elas perderam muito dinheiro. Elas pagavam, entravam com a ação de regresso e elas perdiam todas as brigas judiciais. E eu acho que faz parte, né, dessa nossa culpa, do CRT, do CAL, do CREA, de não ir lá no governo, né, e bater ali, ó. A autovistoria é necessária, porque ela vem trazendo um leque de trabalhos para todos e protegendo quem? A sociedade. É verdade. Nesse ponto, é isso que posso pegar uma carona aqui. É assim que eu acho. Eu estou tentando melhorar minhas perguntas com o objetivo de tentar esclarecer alguns pontos que eu tenho de dúvida. Assim, um hotel, 30 e tantos andares que tem no Rio de Janeiro. Eu sou do hotel mesmo, né? Não, hotel não. Hospitais hoje, na Ayrton Senna tem uns 4 ou 5 hospitais de diversas patrocinadoras e tal, como é que chama? Empresa. Como é que funciona isso? Esses hospitais, esses hotéis, você tem algum tipo... Eles funcionam o quê? Os hospitais... Contratam alguma empresa, tem o profissional lá dentro que resolve para garantir a questão da segurança. Via de regra, naquilo que nós entendemos, os hospitais, normalmente, eles são bem atendidos a nível de engenharia das suas instalações, até mesmo porque o rigor das normas e regras relacionadas a hospitais e a níveis de centro cirúrgico, etc., vão trazer uma referência normativa que ajuda a enfrentar essa questão das instalações internas. Porém, tem uma fragilidade que o próprio CREA identificou, o Miguel já fez menção a isso, nosso amigo Jorge Omar também, vários outros também, que foi a questão relacionada ao gerador de emergência. Né? Gerador de emergência, historicamente, em toda parque industrial e também onde é utilizado, são geradores a combustível, né? A combustão, motor a combustão, e essa regra de mercado que, eu vou dizer, nós usamos como segmento, né? Do modelo que eu faço para manutenção de elevadores, essa regra que eu faço para manutenção de gás. Hoje você tem uma série de modais de contratos que são feitos entre empresas e condomínios para fazer a preventiva disso. O que é uma preventiva? Preventiva é um checklist que eu tenho dos pontos críticos daquele sistema, seja qual for, né? Aonde, em alguns pontos, eu vou fazer uma verificação visual, uma outra parte eu vou fazer uma verificação com equipamentos, para que aferem e me dão dados, e outros eu vou verificar através de documentos, caso aquele sistema tenha algum documento e prontuário
que me ajude a entender o comportamento se está tudo ok, né? Na parte de geradores e de subestação mesmo de prédios, é mais pesada, né? Eu penso que esse lugar é um lugar que tem sido deixado um pouco ali no nimbo, né? E olha que, não vou falar aqui porque vai ser delicado, mas assim, instituições que deveriam dar exemplo de ter subestações exemplares, não dão. Entendi. Né? E eu estou falando com conhecimento de causa, e vocês também. Né? Então, a partir do momento em que eu tenha pontos vazios na norma, ou lugares que eles passam ali desapercebidos, para quem não é da área de engenharia, para quem é da área da qualidade ou da área de gestão, a pessoa está vendo assim, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, legal e tal. O ponto cego eu não estou vendo. Quem vai olhar o ponto cego é um especialista que vai olhar. Olha, isso aqui está de fora. Você está deixando de ver o gerador. Na hora que você precisar do gerador, ele não vai funcionar. Né? Não vai funcionar. Ou cortar o cabo, ou o rato entrou, enfim. Tudo que pode acontecer dentro de um processo desse. Mas os hospitais... Eu penso que, de uma forma geral, quer dizer, não estou falando dos públicos, né? Estou falando dos privados, porque os públicos nós vemos os problemas deles através das redes, né? Eles estão bem atendidos, os né? privados, eles não estão bem, eles têm que estar bem atendidos. Tem que estar bem atendidos. Eles têm que estar bem atendidos. Eu percebo até que não é meu negócio, mas eu percebo até que nessas junções que você tem de um plano de saúde com outro, que vai fazendo existe uma preocupação de prontuário dessa responsabilidade, de atualização dessa responsabilidade, né? No meu olhar e daquilo que eu escuto. Tem empresas nossas do sindicato que têm contratos com hospitais, né? Seja para no-break, seja para gerador, seja para... Mas é um desafio. É um desafio. Porque quando a conta chega do investimento, isso daí... É muito alto. Sim. Então... Eu acho que essa coisa que o Barata fala do seguro é uma coisa que deve ser pensada, né? Essa coisa de vínculo do seguro ser vinculado à questão da CR 1890, da questão de auto-vistoria predial. Você né? faz o seguro por telefone. Você faz o seguro hoje pela internet. O inspetor, ele não vai ao local. Se ele não vai ao local, para ele o prédio está adequado. Ele acha que o síndico... ele precisa saber de todas as regras do jogo. Na hora que tem o sinistro, ele vai correr lá pro seguro, e aí vem o fiscal e fala que você tá fora da norma, aí ele fala, eu não vou te pagar. Isso aí. E aí você fala, caramba, paguei 3, 4 anos. A auto-vistoria, na minha opinião, era um carro-chefe que muita gente criticou, porque achando que era para trazer dinheiro para a área da engenharia, ou para os técnicos, ou até mesmo lá para os arquitetos. Na minha opinião, não. Na minha opinião, você estava defendendo a sociedade de ter problemas futuros. E com isso, você gera as manutenções, e com isso você vai gerando aquele olhar mais técnico, coisa que se perdeu. E a previsibilidade, o tempo de escolher com mais tempo qual é a tecnologia que eu vou fazer, ou qual é o profissional ou a empresa que eu vou contratar. O que o Odemar falou tudo aqui, assim, é o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. E todo mundo fora dos estados nos pede essa regra, essa lei, que na verdade precisa ser melhorada. Sabe o que é, Odemar? Eu acho que você é uma pessoa extremamente esclarecida, que está nesse mercado há alguns anos, precisa ter uma certa importância da gente informar, esse é o objetivo também do podcast, não só de informar a questão dos profissionais, dos técnicos, dos arquitetos, dos engenheiros, mas também a sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de gás, inspeção predial de gás. Temos mais 2, 3 minutos para fechar. O que você acha que tem que falar? Eu acho que pega essa pergunta do Marcão e transforma isso. O que o Sinistal busca e o que ele precisa? Vou falar em 30 segundos. Tudo aquilo que diz respeito à inspeção de auto-vistoria do gás, o Sinistal assina embaixo do podcast que foi feito aqui com o Jorge Omar, na última versão que eu escutei
aquele podcast. Gostou? Gostei, nós estamos muito alinhados. E tem um com a Glória também da Naturgy, que eu recomendo. Mas eu vou falar desse porque é o que eu ouvi. Você ouviu. Né? E ganha tempo também para poder entrar de novo nessa questão. Do aspecto do Sindistal, né, é óbvio que tem 2 pontos que eu preciso marcar aqui. Primeiro, que é uma disciplina de mercado e todos que escutam têm que entender isso. Né? Quem inspeciona não executa serviço. Ponto. Concordo com você. Ponto. A Abraip está lá servida de inspetores. Concordo. O Sindistal está servido de instaladores. Perfeito. E o ecossistema tem que funcionar dessa maneira. Isso aí. Para que o consumidor final ele tenha confiança naquilo que ele está recebendo. Né? Então, o que falta para isso? Regulamentação, um pouco. Regulamentação, né? Eu acho que já tem. E fiscalização, muito. Fiscalização. Existe já código de éticas, existem 1000 coisas, mas essa venda casada tem que parar. Em todos os todos os âmbitos. Não estou falando só de gás, não, tá? A gente está falando de tudo. Estou falando de qualquer processo, para que ele seja isento. E o cliente, ele não se senta ali, pô, caramba, tu já tem a venda casada e tal, então tu vai botar defeito. E por isso que a autovistoria, ela levanta e depois ela volta para ver se as pendências daquela edificação foram sanadas. E na autovistoria você recomenda esse tipo de trabalho. Quem é fiscal, quem é executor, e assim você começa a gerar essa cadeia, essa cultura da manutenção. As pessoas ligam para o Sindistal e dizem, eu quero uma inspetora. Eu vou e aponto a relação das empresas que estão no Inmetro. São esses que você São tem 23, que segundo o Jorge Almar, diz que tem 23. Fica variando ali, 22, então a gente vai logo no Inmetro, que não tem dúvida, e ele se sente numa fonte... A Naturgy também tem, a lista também tem. A Nato Soluções também está associada ao Sindistal, e a gente coloca todo mundo sentado na mesa com voto igual. Então... Segundo a Glória, a Naturgy tem um link direto com o Sindistal, que se alguém cobra, ele cai direto no Sindistal para escolher qual é a empresa que pode... não é empresa. Na verdade, quando você tem uma necessidade do teu prédio, foram lá, descobriram que estava com vazamento, cortaram o teu gás. Não é o caso de inspeção, porque quem identificou isso foi a concessionária. Então, qual é a indicação que a Naturgy faz? Procura uma das empresas do Sindistal. E o nosso programa, que está lá aberto para todo mundo ver, é o seguinte: eu tenho 2 opções na hora que eu vou procurar uma empresa. Ou eu entro lá no formulário, digo minha demanda. Isso vai para 3 empresas que não sabem entre si quem recebeu a tua demanda e vão entrar em contato com você para te disputar, porque do aspecto da qualificação já estão. Agora é a questão de preço e negociação. É financeiro. Não nos metemos nisso. Ou você vai olhar cada uma delas lá, o portfólio delas no site, e vai ver o seguinte: não vou botar nada pedido não, que eu não sei qual empresa que vão me mandar, vou olhar aqui, é que eu gostar mais, eu ligo e sigo. Então é um processo aberto, é jornada de experiência do cliente. Mas é uma jornada que na linha do tempo, para nós, tem trazido muita autoridade para o Sindistal, né? Por conta do aumento do número de associadas que vem querendo entrar nesse projeto, e a gente coloca a regra. Se ele ainda não está pronto, ele vai ter que se preparar para poder entrar nessa regra. Se ele entra na regra, ele tem que andar na regra para permanecer na regra, mas conforme vão aumentando o número de empresas, a Sindistal também tem que ir aumentando o nível de prospecção, porque agora são mais empresas para terem mais serviços. E a gente vai seguir nessa linha. Faltou, acho que faltou só alguma faltou coisa. Uma fala, só faltou uma fala minha, por favor. que é a seguinte: órgão público, né? O nosso posicionamento é que nós preferimos o modelo que hoje está, que é a Genersa. Nós preferimos um regulador estadual que esteja mais próximo das nossas dores e do diálogo do que um regulador como a ANEEL, na elétrica, que está em Brasília e que a gente não consegue alcançar. Sim. Só trazendo esse ponto que eu acho importante fixar isso. E a segunda questão é que ainda na questão do gás, pensamos nós, Sindistal, porque isso é uma discussão nossa, que falta um conselho de consumidores do gás no estado do Rio de Janeiro, onde a sociedade esteja legalmente representada ali para poder se colocar. Nós não temos. Nós temos o conselho de consumidor da Light, da Enel, do saneamento, do gás nós não temos. Está faltando. E com o marco de expansão do gás, os problemas não diminuem, eles só aumentam.
Só essas questões aqui. Ô, Demar. Faltou, não, sabe o que faltou, mas não vamos perguntar agora. Faltou a trajetória dele técnica, mas num próximo, numa próxima oportunidade nós vamos tratar disso. Vou falar em 10 segundos. Eu sou eletrotécnico de carreira, não quis ir para engenharia, da parte da eletrotécnica eu fui para gestão, né? E estou na gestão até hoje. Tenho uma empresa de treinamento que é onde eu atuo, onde eu sou feliz, onde eu tenho minha equipe lá com 15 instrutores de treinamento aí pelo Brasil, treinando transmissão, distribuição e subestação. Muito bacana. Muito bom. Ô, Demar, é um prazer nosso receber você. Também. Queria agradecer ele. Agradecer e, assim, na minha opinião, você é um cara muito qualificado. Eu tenho, assim, o orgulho de ser teu amigo. E você traz muita coisa de que realmente a sociedade precisa ouvir. Não só as empresas já estão sendo habilitadas, mas a sociedade precisa entrar nessa cultura, que é manutenção. Tá? E os profissionais também precisam entender dessa cultura, a responsabilidade e a ética no trabalho. Já entra a escola, que é um outro trabalho, e a gente entra para a vida profissional já nessa corrida. Papo de Engenharia se encerra. Agradeço a presença do nosso amigo Odemar, um patrocínio da Contec. Espero que o Sinistal também possa entrar aqui, né? Já conversei com ele vai entrar. Para poder colocar ali o cardzinho aqui para divulgar. Vai ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito, né? Odemar, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente. Tá bom. Muito obrigado. Valeu.